Vou desligar os microfones. Tá, eu acho que todos entraram agora, acho que o Guilherme conseguiu. Que não tem mais ninguém na sala de espera aqui. Vamos lá, então. Bom, hoje é a aula de número 7, né? Continuação da aula de número 7, na verdade, tá? Do nosso livro de catecúmenos, tá bom? O livrinho verde. Estou mostrando porque, como eu disse para vocês, a aula vai pro YouTube depois. O livro é da SOCEP Z3 e as aulas foram escritas pelo reverendo Adão Carlos do Nascimento. Tá? Os professores da sala são o presbítero José Tarcísio e eu, Diogo Henrique de Sá, tá bom? A nossa leitura da aula de hoje está em Mateus 16, 13 e 18. É a leitura que nós fizemos na aula passada. Tá? Mateus 16, 13 e 18, e eu passo a ler para vocês. Mateus 16, 13 e 18. 13 até 18, desculpa. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Pedro Barjonas, ou Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, até aqui a nossa leitura. Foi a leitura que nós já fizemos semana passada. Fizemos na ocasião, fizemos um rápido comentário a respeito dessa passagem, né, do que ela poderia, ou como ela é interpretada por católicos e por alguns protestantes. E hoje nós vamos dar seguimento na nossa aula, tá bom? Para a aula de hoje, irmãos, nós vamos entrar na questão do surgimento do presbiterianismo propriamente dito. O livro, o nosso livrinho, ele ele trata do assunto com bastante brevidade. Então, ele trata bem resumidamente sobre esse assunto. Vocês devem ter percebido ao ler o capítulo, né, essa aula 7. Mas aí, o que eu resolvi fazer? Nós tratamos de forma um pouco corrida na aula passada a respeito da reforma protestante. Por isso, eu vou tratar um pouquinho mais eu resolvi falar um pouquinho mais a respeito da reforma protestante, das causas, né, do que levou a reforma protestante a acontecer, e aí depois a gente entra na história do presbiterianismo, lá no finalzinho da aula. E aí, na semana que vem, nós não teremos aula. Deixa eu já passar essa informação agora que o grupo está quase todo mundo aqui. Eu acho que todos estão, né? Pelo menos os que vão assistir a aula hoje. Semana que vem, nós teremos aquele culto na igreja. Então, nós teremos essa reunião de manhã na igreja. Então, não haverá aula de escola dominical. As aulas retornarão na semana depois da semana que vem, tá? E aí, nós vamos ter que ver algumas coisas a partir do culto de semana que vem, como que nós vamos fazer essas aulas. Então, eu vou combinar algumas coisas com vocês. Eu vou conversar com o presbítero Tarcísio, nós vamos conversar e nós vamos combinar algumas coisas com vocês. Porque eu acho que nós vamos ter que mudar esse horário de aula, tá? E eu estou pensando isso, antevendo algo que vai acontecer. Mas ainda não tem nada certo, tá? Nós vamos ver o que vai acontecer a partir de domingo que vem.
Eu vou conversar com o presbítero Tarcísio hoje, porque eu estive pensando sobre isso essa semana. Vou conversar com ele, vou esperar para ver, nós vamos esperar para ver o que vai acontecer no domingo que vem e as decisões que o conselho vai tomar a partir do domingo que vem, e nós vamos ver se vai ser necessário mudar o horário de aula, tá? Mas com relação a isso, fiquem tranquilos, porque o que importa por enquanto é que domingo que vem não haverá aula, tá? Salvo alguma instrução posterior. Se isso que eu estou dizendo agora não for acontecer, então eu aviso durante a semana e falo, irmãos, eu disse que não haveria aula, mas eu me enganei e vai ter aula sim, tá bom? Mas vamos lá. Seguindo aqui com a nossa aula de hoje. Como surgiu o presbiterianismo? Então, algumas considerações sobre a reforma protestante, tá? É importante entender que vários fatores contribuíram para que a reforma não fosse apenas desejada, mas necessária. Ela se tornou algo necessário, tá? Por que eu estou focando na reforma protestante? Porque o presbiterianismo, ele é uma decorrência da reforma protestante, tá? Uma coisa que a gente precisa entender é que no surgimento do presbiterianismo ou da Igreja Batista e tudo mais, nós não podemos pensar nessas igrejas, naquele momento, no século XVI, século XVII, como nós pensamos em igreja hoje, como denominação. Tá? A Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Batista, enfim, naquele momento ela não era uma denominação, tá? O nome presbiteriano, inclusive, só foi empregado aos presbiterianos pela forma que eles administravam a igreja, pela forma de governo da igreja, tá? E não porque esse era o nome, não tinha lá uma plaquinha na Igreja Presbiteriana da Inglaterra, da Escócia, tá bom? Não havia essa designação, tá? Essa designação é uma designação moderna, nós utilizamos ela hoje em dia, mas naquela época não era assim, tá? Era a Igreja Reformada da Escócia, tá bom? Então, por isso que nós precisamos focar um pouco na reforma protestante, para nós entendermos os desdobramentos dessa reforma, tá? Bom, que fatores foram esses que tornaram a reforma não só desejada, como necessária, tá? Nós podemos dividir esses fatores em 4 grupos, né? Fatores de 4 ordens. E esses fatores podem ser subdivididos, tá? Só que a gente não está fazendo um curso de história da igreja. Então, nós só estamos vendo essa de forma bem pincelada, tá? Mas eles são de ordem política, social, econômica e religiosa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver cada uma dessas, né, cada um desses grupos aqui, cada um desses fatores, tá, que contribuíram para que a reforma fosse necessária, tá? As pessoas desejavam isso, pelo menos boa parte delas. Outra coisa também, deixa eu já fazer essa consideração aqui, antes da gente seguir. Nós falamos reforma protestante, eu já comentei na aula passada que ela era a reforma protestante. Ela nem se chamava reforma e nem se chamava protestante no início lá com Lutero, tá? Ela demorou, ela só recebeu o título de protestante por causa dos duques alemães, tá? Que protestaram contra o Sacro Império Romano Germânico. Eles protestaram lá contra as decisões do Carlos V, que era o imperador alemão. Ele era imperador alemão e rei da Espanha na época, tá bom? Esse aí é só um pouquinho de história para vocês. E o termo reformado também, ele só obteve esse termo reformado quando aconteceu a segunda reforma com o Zwinglio e com o Calvino lá na Suíça. Então a gente fala reforma protestante, mas inicialmente ela não era nem reforma e nem protestante, tá bom? Outra coisa também, e isso que eu queria falar para vocês, é o seguinte: embora a gente utilize o termo reforma protestante, a Igreja Católica não foi reformada. Ela continua existindo até hoje, tá bom? O que aconteceu foi houve uma reforma do pensamento
de alguns católicos e esses aderiram à cisão que aconteceu ali, né? Ao luteranismo e depois ao desenvolvimento, né, das ideias, ali com Zwinglio, com Calvino, né, na Escócia com John Knox e por aí, e aí por diante, tá bom? Então, assim, a Igreja Católica não foi reformada, houve reforma de um grupo da Igreja Católica, tá bom? De um grupo que estava lá dentro, de um grupo da sociedade europeia, tá bom? Por que na Europa? Porque foi lá que aconteceu a reforma. Tá? A Alemanha está na Europa, a Inglaterra está na Europa, a Suíça está na Europa, enfim. E de lá se espalhou para o restante do mundo, tá bom? Vamos seguir aqui, então, ver os fatores aqui que contribuíram para que a reforma acontecesse. Então, nós vamos falar de antecedentes da reforma, tá? Nós estamos falando de um período que a gente chama de Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. Tá? Durante esse período vão acontecer algumas transformações na sociedade europeia que vão contribuir para que a reforma seja necessária, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui. O primeiro, então, desses fatores é o fator político, tá bom? Bom, o que está acontecendo na Europa durante esse período do século XI até o século XV, da Baixa Idade Média? Houve uma mudança que a gente chama de... que a gente chama não, né? Foi chamado, o Lutero chamou assim, e o John Wycliffe chamou assim, tá? Na época dele, no século XIV, ele chamou de grande cativeiro babilônico do papado. O que aconteceu? Durante o reinado do rei francês Filipe IV o Belo, esse rei ele entrou numa disputa com o Papa da época e ele conseguiu prender o Papa. Ele prendeu o Papa da época. Isso mostra também que o poder da Igreja Católica não era tão grande como às vezes a gente imagina. Normalmente, quando a gente assiste filmes ou séries retratando a Idade Média, dá a impressão que a Igreja Católica mandava soberana na Europa, e não era bem assim. Houveram alguns papas que foram mais fortes, que conseguiram impor a sua vontade sobre alguns reis, mas nem sempre era assim, tá? A Igreja Católica nem sempre conseguiu manter a sua força sobre alguns reis. E o rei francês, o Filipe IV o Belo, foi um desses, tá? Que conseguiu se sobrepor sobre o poder da Igreja. E ele fez o quê? Ele prendeu o Papa da época e ele conclamou um conclave. Eu sei que aí eu estou usando uma redundância de termos, mas é porque é difícil utilizar um termo diferente. Ele convocou um conclave, ou seja, uma nova escolha de papas. E ele induziu essa escolha de tal forma que um papa francês, parente dele, né, um primo dele lá, foi eleito papa. Um cardeal francês foi eleito papa, e esse cardeal transferiu a sede do papado, a sede da Igreja Católica, de Roma para a cidade de Avignon, na França. Tá? E aí, o Papa, a partir de então, por muito tempo, tá? por quase 70 anos, os papas foram sendo eleitos, sempre papas franceses, e os papas viviam na França. Para acabar com esse problema, aí deu trabalho, viu? Foi eleito, teve uma época que foi eleito 2 papas, e teve uma época que a Igreja Católica teve 3 papas ao mesmo tempo. E cada um excomungava o outro. Tá? Um não reconhecia o direito do outro ser papa. Então, a história da Igreja Católica ela tem essas nuances aí que às vezes a gente não conhece. Mas, enfim, esse período do papado babilônico, além do cativeiro, né, cativeiro babilônico do papado, desculpa, durante esse período do cativeiro do Papa, vivendo ali em Avignon, o que aconteceu? Os reis franceses, eles começaram a governar a igreja através do Papa. O Papa virou, nessa época, um líder fantoche do rei da França. E os dízimos, tá? O dízimo na época, no período medieval, ele não era como é hoje, ele era um imposto. Você pagava ele era uma das taxas que você tinha que pagar. E todos os dízimos, eles iam inicialmente para a igreja, da igreja local, eles iam para
a diocese, né? Iam para o bispo, enfim, no final das contas, esse dinheiro, parte desse dinheiro, ia para Avignon, ia para o Papa. E o rei francês, ele utilizava esse dinheiro ele pegava recursos do dízimo, que vinham, né, de todas as partes da cristandade da Europa, vinham para Avignon e eles acabavam abastecendo os cofres do reino francês. E esse é um período de bastante disputa na Europa, principalmente porque a Europa está vivendo, neste período, a Guerra de 100 Anos. Uma disputa, uma guerra que durou mais de 100 anos, na verdade, mas uma guerra entre a França e a Inglaterra. Isso causou bastante ressentimento, principalmente do rei da Inglaterra, que ele via o dinheiro que ia da Inglaterra para abastecer os cofres da França, que eram utilizados contra ele próprio. Olha que situação. Tá? Então, esse problema do cativeiro do Papa, ou desse domínio francês, do reino francês sobre a Igreja Católica, isso causou grande constrangimento na política europeia, ou grande tumultuou a política europeia. Isso fez com que muitos reis começassem a se revoltar contra a Igreja Católica que estava sob o domínio do Papa francês, tá bom? Outro problema é que nesse período aí, mais acertadamente, a partir do final do século XIV e início do século XV, começa a surgir os estados modernos. Ou seja, aquela situação que vocês já devem ter estudado na escola, do feudalismo, começa a desaparecer e começa a surgir a figura de um rei poderoso. Tá? Durante o período do feudalismo, o que aconteceu? Houve uma descentralização do poder, né, do poder político. Os nobres feudais, os duques, os condes, eles rivalizavam com o poder do rei. Tá? Só que nesse período aí, finalzinho da Idade Média, o rei se torna uma figura poderosa novamente. As fronteiras começam a se tornar rígidas, tá? Começa a haver uma separação do que é terra da França, do que é terra da Inglaterra, do que é terra surge ali os Países Baixos, né? Flandres se rebela contra a França e contra a Espanha e começa a se tornar, surge a Holanda e a Bélgica, começa a surgir as fronteiras nacionais. E a partir desse momento que surgem as fronteiras nacionais, os reis começam a se tornar figuras poderosas novamente, começa a haver uma rivalidade entre os reis e o Papa. Tá? O Papa quer governar, mandar na população de um determinado país, e os reis eles não querem mais sofrer essa influência do Papa. E começa a haver bastante conflitos, né? Choques entre os reis e os papas, tá bom? Isso vai acontecer a partir daí com maior intensidade. E uma outra questão era a questão do interdicto. Tá? O interdicto era um dispositivo que a Igreja Católica tinha, que ela poderia interferir numa determinada região. Ela colocava essa região em interdição. Tá? É um termo latim, por isso que eu coloquei ele itálico aí, que significa interdição. O que o Papa fazia para obrigar o rei a se submeter a ele quando ele queria? Ou um duque, ou um conde, enfim, ou qualquer senhor feudal. Ele colocava aquela região em interdição. A interdição proibia que os 7 sacramentos, porque a Igreja Católica ela reconhece 7 sacramentos, e o interdicto proibia que esses 7 sacramentos fossem ministrados às pessoas daquela região em interdição. Ou seja, a criança quando nascia não era batizada, ela não seria cristã e estava atrelada ao direito de ser cidadão o fato dele ser cristão. Então, se a criança não fosse batizada, ela não seria uma cidadã. Então, ela não teria os direitos civis. E isso gerava bastante problema, do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista religioso, porque a criança que não era batizada também era pagã. Tá? Outra coisa,
não era ministrado para aquela região o sacramento do casamento. Então, as pessoas não poderiam se casar naquela região até que o nobre se dobrasse, até que o nobre reconhecesse a autoridade do Papa ou de um bispo, dependendo do tamanho da região. Né? Quanto maior a região, maior o cargo eclesiástico que tem que determinar a interdição daquela região ali. Se for só um vilarejo, um padre já podia colocar aquela região, aquele vilarejo em interdição. Se fosse um ducado, tinha que ser um bispo ou um cardeal, ou o próprio papa. Se fosse um reino, tinha que ser o cardeal ou o papa, tá? Dependia muito do tamanho da região ali que estava em interdição. Sem casamento, você poderia até se unir com uma outra pessoa, mas o filho não seria um filho legítimo. Ele seria considerado um filho bastardo, e filho bastardo não tem direito à herança. Olha os problemas que a igreja poderia causar para um duque ou para um rei que não se submete ao poder do Papa. Tá? Tem até uma história de um rei, um imperador alemão, me fugiu agora o nome desse imperador, mas que ele não se submeteu ao Papa, e o Papa colocou a Alemanha sob interdição, a região ali da Germânia sob interdição. E o imperador germânico ele teve que se humilhar, ele teve que ficar nu, tá? no inverno, por alguns dias, de joelhos, implorando o perdão do Papa para que o Papa o perdoasse. Tá? Depois disso, esse imperador voltou para a Alemanha, ficou doente, quase morreu, por causa da situação que ele foi submetido, e depois disso o imperador ele conclamou uma cruzada contra esse papa, acabou prendendo esse papa e enfim, colocando outro papa no lugar. Então havia essas disputas, e os reis eles não queriam mais ficar sobre essa interferência constante do papa sobre o seu reino, tá bom? Então eu apresentei para vocês aí 3 questões de ordem política que aumentava a tensão entre os políticos, né, os líderes políticos e a Igreja Católica, tá bom? Deu para entender até aí, pessoal? Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Tranquilo. Estou entendendo. Obrigado aí pelo retorno. Vamos seguir aqui, então. Fator econômico, ou fatores econômicos, tá? No final da Idade Média, principalmente durante e após as Cruzadas, o contato entre o Ocidente e o Oriente aumentou bastante. Durante o final do Império Romano ali, e o início do período que a gente chama de Era Medieval, a Idade Média, houve uma redução muito grande entre o contato do Ocidente com o Oriente. Tá? O comércio ali na Europa praticamente desapareceu, e o que surge ali são grandes propriedades rurais na Europa, né? Ou boa parte da Europa, principalmente na França. Tá? A França, na época, era bem maior do que é hoje. Mas ali, França, Alemanha, aquela região ali, norte da Itália, tá? O que aconteceu? Surgiram grandes propriedades rurais de produção para subsistência. Os servos trabalhavam para atender a necessidade dos seus senhores. Havia uma grande dificuldade ali na produção agrícola. A população não conseguia expandir por causa desses problemas, tá? Bom, a Europa ficou fechada em si mesma por muito tempo, com exceção da Itália, do sul da Itália ali, que tinha um contato maior com o Oriente. O restante da Europa praticamente não tinha contato nenhum, nem sequer havia comércio, tá? Dinheiro praticamente não se movimentava. O feudo, né, aquela grande fazenda, produzia tudo que era necessário para atender suas demandas e havia pouquíssimo comércio. Então, você não tinha necessidade de comércio, não tinha necessidade de dinheiro, a economia europeia praticamente se estagnou, tá? A economia, tá bom? Bem, com as cruzadas as coisas mudaram. Por quê? Começou a haver um contato muito grande entre o Ocidente, entre os reinos europeus, tá? E o Oriente através das cruzadas, da guerra. Tá? Então, muitos nobres europeus foram para o Oriente, e pessoas iam para o Oriente o tempo todo. Quando você estuda as cruzadas na escola,
Normalmente se fala em primeira cruzada, segunda cruzada, terceira, quarta, quinta, enfim. Mas, na verdade, essas divisões de cruzadas que nós utilizamos, quando a gente ensina história para vocês, eu falo, a gente ensina, porque eu sou professor de história também, tá? Mas eu explico isso para os meus alunos. Essas divisões que a gente fala é só quando tem, a primeira cruzada é quando tem um grande exército indo, a segunda cruzada um grande exército indo. Mas a cruzada, ela não tem essas divisões. As pessoas que estavam vivendo naquele período, eles não dividiam, olha, agora nós vamos para a segunda cruzada, nós vamos para a terceira. Cruzada havia o tempo todo, tinham pessoas indo para o Oriente o tempo todo. E eles iam praticamente, ou basicamente, com navios italianos, tá? Alguns exércitos foram por terra, mas normalmente as pessoas iam pela Itália, né? Pegavam navios italianos ali, contratavam navegantes italianos, iam para o Oriente Médio, ali para a Terra Santa, e ali eles iam para a guerra. Só que esses comerciantes italianos, quando chegavam ali, eles compravam produtos e traziam esses produtos para a Europa. E esses produtos mexeram com a cabeça dos europeus. As especiarias, né, que eram condimentos, eles eram extremamente desejados ali na Europa. E começou a movimentar novamente o comércio. Tá? Os senhores feudais, eles perderam o controle sobre as suas fronteiras, ficou difícil para eles impedir a fuga de servos, e aí as coisas vão se alterando, as condições econômicas vão se alterando na Europa, e até política, enfim, socialmente, tudo vai mudando ali na Europa a partir das cruzadas, tá? Deu um aviso aqui de 10 minutos do fim da reunião, então, acabando a reunião, eu fecho a sala e a gente abre novamente, tá? Esse contato, então, reacendeu o comércio e, com ele, a possibilidade do lucro, dando origem ao sistema capitalista, que é o que a gente conhece, tá bom? Pessoal, só um parênteses, o capitalismo ele não é esse sistema malvadão que a gente ouve por aí, tá? Existem capitalistas realmente maus, mas isso é porque o ser humano é mau. Mas o capitalismo em si não é um sistema ruim, tá? Ele é o sistema que possibilitou toda essa modernidade que nós temos, todo esse sistema de bem-estar que nós vivemos, tá? Possibilitou que nós tenhamos hoje a internet, possibilitou que nós tenhamos computadores, celulares, tudo isso é possibilitado pelo capitalismo. Se não há possibilidade de lucro, ninguém se aventura a fazer nada, tá? Então, ele é um sistema que, em si mesmo, ele é até que realmente bom, muito melhor do que os sistemas opositores, tá bom? Mas existem pessoas ruins, tá? E essas pessoas, elas podem ser gananciosas, elas podem se aproveitar, mas isso tem em qualquer sistema. No feudalismo também tinha, né? E outros sistemas a coisa ainda pior ainda, tá bom? Mas vamos seguindo aqui com a nossa aula. A Igreja Católica enxergava o trabalho como uma penitência, isso é uma questão de visão de mundo, tá? A Igreja Católica ela achava que o trabalho era uma penitência, tá? Eles haviam a Igreja Católica e a sociedade medieval, ela dividia a sociedade em 3 grupos, tá? Que a gente chama de castas ou de estamentos, tá bom? Então, o primeiro estamento era o clero, ou seja, aqueles que são responsáveis pela oração, por aproximar o homem de Deus. Então, naquela pirâmide social, né? Em primeiro lugar, você tem o clero, que são aqueles que estão mais próximos de Deus. Depois, no segundo gomo ali da pirâmide, eu vou usar aqui os gomos do meu dedo aqui, né? Para dividir. No segundo gomo, você tem os nobres, que são responsáveis pela guerra, tá? Então, esse grupo é responsável pela guerra, pela luta. Então, Deus escolheu esse grupo aqui para ser religioso, para aproximar o homem de Deus, para orar, tá? Oração, né? Busca de Deus. Esse grupo para a luta, para a guerra, e esse grupo na base da pirâmide, tá? Que era o grupo de maior pessoas, eles eram responsáveis por trabalho, pelo trabalho. Conforme a ideia da época, foi Deus que quis assim. E conforme, irmãos, nós também entendemos, é que Deus realmente quis assim. Ele não quis, talvez, nós podemos pensar que não
não era do agrado de Deus, esse é o termo mais correto, que esse grupo aqui de baixo fosse explorado, mas que cada um pertencesse, ou que cada um exercesse esse trabalho, não é nada de ruim, foi usado de forma mal, tá? Mas não era mal em si, tá? É um sistema bom que nós vamos ver logo à frente aí, tá bom? Esse sistema de trabalho. Quando a gente enxerga da perspectiva correta, o trabalho é bom. É que nós somos descendentes dos portugueses que eram católicos, então nós temos essa visão do trabalho como algo ruim. Inclusive, até a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Olha que coisa, como a gente enxerga o trabalho, né? É torturante. Mas o trabalho não é assim se a gente enxergar do ponto de vista correto. Bom? Diferentemente dos católicos, né? Os protestantes enxergavam o trabalho como uma vocação, uma forma de glorificar a Deus. Tem até uma história de um sapateiro que ele chegou para o Lutero e perguntou, olha, como que eu posso fazer para servir a Deus? E aí, talvez ele imaginasse que o Lutero diria para ele, olha, deixa a sua sapataria e vem ser um pastor. E o Lutero perguntou para ele assim, o que você faz? Ele falou, eu sou um sapateiro. Então aí o Lutero respondeu, então faça o melhor sapato da Alemanha para a glória de Deus. Tá? Então, quando a gente começa a enxergar o nosso trabalho como uma forma de glorificar a Deus, tá? Como uma forma de adoração, de culto mesmo, tá? Quando nós começamos a enxergar o trabalho dessa forma, nós vamos trabalhar da melhor forma possível. E quando a gente trabalha da melhor forma possível, normalmente nós somos reconhecidos por esse trabalho, tá bom? Nós somos reconhecidos. Pode acontecer de você não ser reconhecido? Pode acontecer. Mas é por isso que nós temos vários trabalhos à nossa disposição. Enquanto melhor nós trabalharmos, mais as pessoas vão querer o nosso trabalho. E elas vão pagar o preço melhor por esse trabalho. Tá bom? Então, os protestantes enxergavam o trabalho como uma forma de glorificar a Deus. A Igreja Católica também enxergava, ou via, o lucro com maus olhos. Tá? O lucro era considerado algo ruim. Os protestantes não viam assim, tá bom? Eles viam o lucro como resultado do trabalho. E se esse lucro fosse bem usado, era uma benção, tá? Existia. O Calvino tratou disso, tá? O dinheiro não deveria ser gasto com meretriz, com bebedice, com gastos exorbitantes. Ele deveria ser utilizado como? Uma forma de ajudar a sua família. Lutero. Nas 95 teses do Lutero, já aparecia essa ideia de que o dinheiro teria que ser usado para melhorar a situação da família, tá? Ajudar os necessitados. Então, quando você utiliza dessa forma o lucro, ele é uma bênção, tá? Não é uma maldição, como era enxergado. Isso tem repercussão no que virá no próximo fator aí, tá bom? Vamos lá. Irmãos, nós estamos a 1 minuto ou alguns segundos de acabar a nossa aula. Eu vou encerrar a aula e já vou abrir novamente a sala, tá bom? Aproveita para correr aí, beber uma água, dar uma esticada no corpo. Eu já vou fechar aqui e nós vamos abrir novamente, tá bom? Até daqui a pouquinho. É rápido, tá? Fechando aqui. Vamos lá. Bem, então nós paramos no fator econômico e nós, na verdade, terminamos esse fator econômico aí, né? Falei para vocês do lucro, o lucro era visto com maus olhos pela Igreja Católica, mas era visto com bons olhos pelos protestantes. Lógico, desde que fosse utilizado de forma correta, né? De forma honrada, ou de forma para a glória de Deus mesmo, né? Tinha essa visão muito importante de usar os recursos para a glória de Deus. É uma visão que nós protestantes ainda temos, tá bom? Então, é uma visão que nós ainda temos. Eu estou meio devagarzinho aqui, porque o pessoal está pedindo para entrar, e eu estou parando aqui para olhar a sala de espera, tá? Ok, vamos lá. Então, isso fez com que
um grupo que surgiu nesse período da história começasse também a se simpatizar pelas ideias protestantes, tá bom? Que é a burguesia, nós já vamos tratar dela aqui adiante, tá? Fator religioso. Peraí, deixa eu pulei o fator social. Fator social. Vamos lá. Com as mudanças ocorridas na Baixa Idade Média, que é esse período que nós estamos comentando aqui, surgiu uma nova camada social. A gente não utiliza o termo classes sociais, tá? O termo classes sociais é um termo moderno. Foi desenvolvido pelo Karl Marx, tá bom? Ele dividiu a sociedade em classes sociais. O termo mais correto a utilizar para grupos sociais é camada social, tá? Uma nova camada social enriqueceu rapidamente por causa desse contato entre Oriente e Ocidente, tá? E por causa da reativação do comércio, que são os burgueses, ou foram os burgueses, né? Também as pessoas normalmente enxergam... Tem alguém falando comigo aqui? As pessoas enxergam a burguesia como algo ruim. Isso, boa, Daniele. A observação da Daniele. Isso. A Igreja Católica ela via com maus olhos o lucro do indivíduo, mas ela nunca viu com maus olhos o seu próprio lucro. Inclusive, assim, os templários, né, que foram um grupo de sacerdotes católicos guerreiros, né, que lutaram lutaram também nas cruzadas, não era o único grupo que lutava na cruzada, mas eles foram que criaram não foram os primeiros, tá? Mas eles criaram na época deles um sistema bem desenvolvido de agências bancárias. Como as pessoas viajavam muito pela Europa e não era muito seguro fazer essas viagens, era muito comum um cidadão que tinha dinheiro, né? Ao viajar, ele ir até uma igreja, uma igreja dos templários, depositar o seu dinheiro ali, pegar, né, os templários davam ali um papel para ele, um documento, e ele viajava sem dinheiro, para que ele não fosse assaltado pela estrada. E ele viajava, chegava na outra cidade, ele procurava uma igreja, entregava aquele papel, e os templários reembolsavam ele daquele dinheiro. É lógico que os templários cobravam uma taxa por isso. Inclusive, isso é um dos fatores que acabou fazendo com que os templários ganhassem muito dinheiro. E aquele rei francês, o quarto, né, o Filipe IV Belo, do período do cativeiro babilônico, ele conseguiu, o Papa era primo dele, ele conseguiu fazer com que o Papa declarasse os templários como hereges. E aí eles mataram quase todos os templários da Europa nesse período e saquearam, né, se apropriaram de todos os recursos dos templários. E aí, enfim, nessa época do Filipe IV Belo, a França teve grandes vantagens contra a Inglaterra na Guerra de 100 Anos, tá? Isso é um pouquinho de história para vocês aí. Então, o problema da Igreja Católica era com o indivíduo, mas não com ela mesma. Ela mesma podia enriquecer. E enriqueceu bastante, né? Vamos lá, seguindo aqui. Neste período, os laços feudais começaram a enfraquecer, tá? E com ele a sociedade medieval desaparecia. Tá? E nós tratamos disso aí, né? O que aconteceu? Cruzadas, o servo ele não era escravo, ele era um homem livre e ele, teoricamente, poderia ir embora a hora que ele quisesse do feudo. Só que toda vez que ele tentava sair do feudo, o senhor feudal não permitia. E ele não permitia como? Com seus exércitos. Mas agora, boa parte dos exércitos estão aonde? Estão nas cruzadas, tá? E lá no Oriente, lá na Terra Santa. Então começa a ficar cada vez mais difícil para o senhor feudal proteger as fronteiras do seu feudo. E com isso, enfraquecidas as fronteiras, sem ninguém guardando a porteira, os servos começaram, boa parte desses servos começaram a fugir em direção às antigas cidades romanas que estavam praticamente desocupadas. Eles vão até essas cidades, como é muita gente chegando ao mesmo tempo, as cidades fecham as muralhas, as portas, e não deixam entrar, as cidades naquela época eram muradas, e aí as pessoas começam a ficar esses servos que fugiram dos feudos, começam a ficar em torno das cidades, nos chamados burgos,
Por isso que eles receberam o nome de burgueses, os habitantes dos burgos, tá? Em alemão é Bugres, tá? Mas, enfim, ficaram nesse entorno das cidades e eles faziam comércio nas entradas da cidade, no acesso da cidade, na ponte de entrada da cidade, tá bom? E ali formaram as feiras, tá? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, senão eu fico só na história, me empolgo com a história aqui e esqueço de continuar com a aula. Tá, vamos lá. Enfim, os burgueses, eles começam a enriquecer, tá? Os laços feudais, eles começam a desaparecer. Também teve outros problemas que aconteceram, pessoal, nesse período aí. O que aconteceu? Peste negra, devido às cruzadas, tá? Nos navios que voltavam da Itália, entrou um ratinho pequenininho, um camundongozinho pequenininho, o pelinho preto, que ele trazia uma pulga, e essa pulga transmitia, eles não sabiam na época que era a pulga, descobriram muito tempo depois, tá? Transmitia a peste bubônica. E aí isso dizimou 1/3 da Europa, tá? Com a morte com a morte trazida pela peste bubônica, os trabalhadores do campo começaram a se reduzir. E quando o trabalhador, o trabalho é uma forma ele é um produto também. Então, quando você tem escassez de um produto, o que acontece? A lei da oferta e da procura diz o quê? Quando você tem escassez de um produto e muita gente querendo esse produto, o valor desse produto aumenta. O trabalho é um produto. Quando você tem escassez do trabalho, no caso, escassez do trabalhador, o valor do trabalhador aumenta. E aí não dá para você matar trabalhadores que tentam fugir do seu feudo. Você tem que começar a convencê-los a ficar. Porque se você mata, já tem pouco, se você mata o que tem, você fica sem ninguém. Tá? Então o valor do trabalhador começa a aumentar bastante. Isso vai quebrando os laços medievais, os laços feudais, tá bom? Os burgueses viviam do lucro. Tá? Eles eram vistos com maus olhos pela Igreja Católica por causa disso. A burguesia, diferentemente da nobreza, deixa eu só voltar um pouquinho nesse ponto que eu acabei de comentar. Eles eram vistos com maus olhos pela Igreja Católica, mas não eram vistos com maus olhos pelos protestantes. Os protestantes não viam, consideravam o lucro algo legítimo, tá? Desde que fossem respeitado aqueles aspectos que eu disse para você, né? Não fosse gasto com relacionamentos sexuais ilícitos, tá? Se não fosse explorado o trabalhador, então tinha toda uma forma. Calvino escreveu sobre isso, Lutero também escreveu sobre isso, tá bom? Até para você gastar o seu recurso havia uma lógica, tá? Mas os burgueses começaram a ser aceitos entre os protestantes. Isso vai fazer com que os burgueses se interessem muito pelo protestantismo. Outra questão aí é que a burguesia, diferente da nobreza, tá, buscava o desenvolvimento intelectual. Então, eles começaram a estudar, eles começaram a ver que, pelo estudo, poderia haver uma mudança da sua condição. Eles ainda não interferiam na política, eles não tinham poder para tomar decisões na esfera política, mas eles começaram a perceber que, pela educação, eles poderiam enxergar o mundo de forma diferente e poderiam influenciar decisões, eles poderiam influenciar os nobres. Eles não poderiam tomar decisões diretamente, mas poderiam tentar influenciar os nobres, com dinheiro e com intelecto. Tá? Então, eles começaram a estudar bastante. Começaram a estudar filosofia clássica, tá? Principalmente Platão e eu falei Sócrates aqui, mas eu errei, tá? Desculpa. Eu vou arrumar depois. É Aristóteles, tá bom? Platão e Aristóteles. E com esse impulso educacional, a Bíblia se torna cada vez mais acessível. O que acontecia? No período medieval, pouquíssimas pessoas sabiam ler, e dessas poucas que sabiam ler, poucas tinham acesso às escrituras, tá?
Muitos padres nem tinham acesso à escritura. Para você ter uma ideia, o Lutero ele só leu as escrituras quando ele foi fazendo o doutorado dele em Wittenberg. E ele já era padre há muito tempo. E quando ele encontrou uma Bíblia na biblioteca de Wittenberg, ele ficou tão entusiasmado com aquilo que ele queria levar a Bíblia para o seu quarto para poder ler a Bíblia. E não podia. Só tinha um exemplar na biblioteca e esse exemplar era acorrentado à mesa. O que aconteceu? O Lutero ele começou a dormir na biblioteca. E por causa disso, a biblioteca não era muito fria, né? Nós estamos falando de Alemanha, a Alemanha é muito frio, né? Ele acabou pegando a pneumonia e quase morreu, tá? Por causa dessa voracidade de ler as escrituras, tá bom? Não tinha muita Bíblia. Só que, com esse estudo cada vez mais frequente, né, as pessoas indo para as universidades, estudando mais, lendo mais coisas, tendo contato com Platão, não Platão, né, com os escritos de Platão, com os escritos de Aristóteles, tá? O intelecto começou a se expandir, você começa a perceber e enxergar o mundo de forma diferente. Um dos grandes marcos desse período foi a tradução grega da Bíblia, feita por Erasmo de Roterdã. Gente, não tem como explicar para vocês o que foi a Bíblia grega de Erasmo de Roterdã para a sociedade medieval. A mente dos caras, tipo, expandiu, eles ficaram doidos, todo mundo queria ler essa Bíblia em grego. Olha só, em grego. Tá? Eu apanho no seminário para aprender o grego, mas as criançadinhas de 13 anos aprendem. Eu vi algumas postagens, só um comentário rápido, do o pastor lá de Santos, né, o pastor Milton, ele foi agora escolhido para ser ministro de Educação. E ele defende que os pais corrijam de forma física os filhos. Aquilo que a Bíblia também defende. A Bíblia fala que nós devemos corrigir o nosso filho com a vara. E o pai que tira a vara do filho, ele não ama o filho é bastardo. Tá? Bom, isso é muito horrível, mas as crianças com 13 anos sabiam falar grego, latim e o idioma pátrio. O cara conseguia falar 3 idiomas. Tá? Com 19 anos, o cara já tinha doutorado. Era muito ruim essa educação de corrigir os filhos, né, com a vara. Né? Boa é a nossa, né, que hoje em dia, que não se pode mais corrigir o filho com a vara e o filho termina o ensino médio sem saber o português. Né? O ruim era aquele lá que você já sabia álgebra, sabia filosofia, sabia artes, já tinha um doutorado aos 19 anos. Era muito, muito terrível a educação. Mas vamos voltar aqui, vamos seguir aqui para a nossa aula aqui, senão a gente não termina hoje e eu me empolgo com história. O cara que gosta de história sou eu. Fator religioso. Isso é muito importante, porque normalmente quando os historiadores, né, historiadores não cristãos, eles analisam a reforma, normalmente eles suprimem o fator religioso, mas o fator religioso foi o mais importante de todos. Tá? Sem ele não haveria reforma. Tá bom? Como pertencer ao clero fornecia status, dinheiro e poder, muitos viram na Igreja Católica uma oportunidade de ascensão social. Nós vimos isso já na aula passada, tá? Só estou retomando para a gente poder seguir. Prolifera-se então, a prática da simonia. O que é simonia? Pessoal, esse nome simonia veio, a gente encontra lá de um homem chamado Simão, não é o Pedro, tá bom? Não é o Pedro. É um Simão, o mágico, que ele tentou comprar de Pedro o dom do Espírito Santo, tá bom? Por causa disso, o Pedro, ele inclusive imprecou uma maldição sobre esse Simão por causa de por ter banalizado Deus, né, o Espírito Santo. Isso não é muito comum, tá? Fazer esse tipo de coisa, mas às vezes acontece, tá? De um cristão imprecar uma maldição sobre alguém, tá bom? Não fique fazendo isso. Não é porque aparece na Bíblia, nem todos os textos da Bíblia são prescritivos. Esse não é, tá bom? Esse aí é um texto só descritivo. Lucas só está descrevendo o que aconteceu. E realmente o Simão acabou sendo amaldiçoado por causa disso.
tá? Então, a prática de tentar comprar dom de Deus ou comprar algum cargo eclesiástico é chamado por nós de simonia, tá bom? Pecado do Simão, por isso que é simonia, tá bom? Não tem nada a ver com Simone, tem a ver com Simão, que aprontou. E é aquele Simão específico, tá? Então, durante esse período aí da Idade Média, até durante o período do Império Romano, mesmo finalzinho do Império Romano, muita gente começou a comprar cargos eclesiásticos. Se você já assistiu o filme do Lutero, de 2005, vocês vão ver um pouco disso daí, desse pecado da simonia acontecendo. Assista o filme, muito bom. Recomendo muito, tem de graça no YouTube, tá? Vamos lá. Muita gente começou a comprar esses cargos e pessoas que não tinham conhecimento nenhum das escrituras começaram a exercer liderança na igreja. Esses caras não sabiam nada da escritura, mas pregavam, ministravam sacramentos, tá bom? Então, esses lideravam, ensinavam, tá? Então, esses caras que não sabiam nada de cristianismo estavam ensinando cristianismo para pessoas que sabiam menos que ele. Imagine a bagunça que isso causou, tá? A grande maioria dos padres jamais havia lido a Bíblia. Comentei isso com vocês aí a respeito lá quando eu falei do Lutero, tá? Com isso vieram inúmeras heresias. Comentamos dessas heresias na aula passada, algumas delas, tá? Havia inúmeros casos de imoralidade entre os sacerdotes. E é contra essas coisas que a sociedade estava cheia. Estava... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Estava se revoltando e alguns padres estavam se revoltando também. E aí destaque para os pré-reformadores, né? John Wycliffe, John Hus e Jerônimo de Savonarola, destaque, porque não são os únicos, tá? E aí para os nossos reformadores, o Martinho Lutero, Zwinglio, que também era um padre, o Calvino nunca foi padre, tá? Ele foi sempre um teólogo, mas o Lutero e o Calvino eram o Lutero e o Zwinglio eram padres, tá bom? Vamos seguir agora. Reforma na Suíça. Na aula passada nós vimos um pouco da reforma na Alemanha e hoje nós retomamos aí os antecedentes da reforma, tá? E hoje nós veremos panorâmicamente, bem panoramicamente, como ocorreu a reforma na Suíça ou a segunda reforma. A reforma de fato, tá? É por causa desse movimento aí que o movimento teve o nome de reforma, tá? Bom, vamos lá. Primeiro grupo de reformados suíços foi liderado por o Zwinglio, tá bom? O Zwinglio, ele começou seu movimento de reforma em Zurique, até meio parecido Zwinglio com Zurique, mas a Suíça, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Ela era uma região que pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, tá? O Sacro Império Romano Germânico, ele ia da Alemanha, descia, passava pela Suíça e iria até o norte da Itália. Tudo isso fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Durante o início do século XVI, existia esse Sacro Império Romano Germânico. E o imperador, no período, era o Carlos V, tá bom? Que era também rei da Espanha na época. Era muito comum isso, tá bom? Bom, o Carlos V, ele era católico e ele se opõe grandemente à reforma, tá bom? Depois o Carlos V vai acabar prendendo o Papa e, enfim, isso é muito leal à Igreja Católica, enquanto a Igreja Católica ela atende às suas necessidades. Quando não atende mais, você rompe com ela, tá bom? Mas, enfim, o Zwinglio, ele começa o seu movimento de reforma em Zurique, e Zurique é a parte da Suíça mais próxima da Alemanha. Então, é uma parte, um cantão. Eles também chamam os estados dele, por exemplo, nós temos o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais. Eles não chamam de estado, o nome que eles utilizam é cantão, tá? Não é porque fica lá no canto, é porque é o nome da unidade política distrital ali, né? Uma divisão política ali dentro de um país, tá bom? O cantão de Zurique, ele é então liderado pelo Zwinglio, eles são de fala alemã. O Zwinglio, ele diz que ele não sofreu influência nenhuma de Lutero. Eu acredito que ele tenha sofrido alguma. É lógico que ele discorda de algumas coisas do Lutero, é muito normal isso acontecer, tá? Até porque um dos lemas da reforma é o livre exame das escrituras
dois exemplos importantes aí da reforma. O livre exame das escrituras, ou seja, qualquer um pode examinar as escrituras, tá? E o sacerdócio de todo aquele que crê. Então, você não precisava mais depender da interpretação oficial da Igreja Católica. Você poderia ter a liberdade de examinar as escrituras e tentar compreendê-las. Às vezes sai boa coisa, às vezes sai coisa ruim, mas a sua liberdade de examinar você tem garantida, tá bom? O Zwingli, ele tem algumas divergências do Lutero. A principal delas, quando eles se encontraram, inclusive, só teve uma divergência que eles acharam que era intransponível, que não tinha como eles solucionarem, que foi a divergência a respeito da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia. Tá? O Lutero, ele acreditava num negócio que a gente depois vai estudar mais para frente, chamada de consubstanciação, ou seja, que durante a prática da ceia, parte dos elementos do pão viravam o corpo de Cristo de fato, então você tinha uma mistura, por isso é consubstância, substâncias conjuntas ali, unidas, tá? Do pão e substâncias do corpo de Cristo, e isso nós vamos ver na aula de ceia, né, da Santa Ceia, tá bom? E o sangue, na hora que bebia, havia substâncias do vinho e a substância do sangue de Cristo. O Zwingli acreditava que não. Ele acreditava que não tinha substância nenhuma de Cristo, Cristo não estava presente na ceia e que ali havia somente uma lembrança, era só um memorial. O Calvino ele vai apresentar uma terceira via, e a terceira via é aquela que nós cremos, tá bom? E é a que a gente considera mais bíblica, e parece realmente ser mais bíblica, porque ele diz assim, ó, não tem, depois nós vamos ver isso com mais calma, mas deixa eu só comentar com vocês, já que eu tratei do assunto, tá? Não tem aspectos do corpo de Cristo lá, não tem elementos do corpo de Cristo, tá? Pão é pão, vinho é vinho. Não tem sangue misturado com vinho, não tem pão misturado com carne de Cristo. Não tem, tá? Mas também, então o Lutero está errado. Mas também não é apenas um memorial somente. Então, o Zwingli também está errado. A proposta de Calvino, e aí vocês vão ver como ela é mais bíblica, é que Cristo está espiritualmente presente no momento da Eucaristia, no momento da ceia do Senhor. Por isso, você não pode comer o pão comer o pão e tomar o cálice do Senhor de forma ilegítima, tá? Eu esqueci agora o termo que aparece lá na nossa tradução da Bíblia. Esqueci, mas é de forma ilegítima, tá bom? O que quer dizer? Lembrou aí? Alguém lembrar aí pode falar o termo. Indigna. Isso, obrigado, Tarcísio. Indignamente. Por isso que você não pode tomar de forma indigna. Ou seja, se você tomar, você está cometendo um sacrilégio contra o corpo. Paulo fala, né? Não discerniu o corpo e o sangue do Senhor. Você está tomando de forma indigna. Por quê? Porque Cristo está presente ali, espiritualmente. Ou não é mais bíblico? Realmente nós temos que confessar que é mais bíblico, tá? Mas vamos lá. Então, o Zwingli, ele foi muito importante. O Zwingli, ele acabou... ele era capelão do exército, tá? E aí ele acaba indo... Ele era meio guerreiro, o Zwingli, ele não era tão corajoso quanto o Lutero, mas ele tinha um perfil diferente do Lutero. Enquanto o Lutero era muito corajoso, tá? Mas ele era um homem do debate, Lutero. E apesar dele ser, no comecinho da carreira dele, muito, muito tímido, ele não sabia falar com pessoas, ele era um padre, ele era o homem da clausura, então ele tinha dificuldades para conversar, mas ele embatia, ele escrevia bastante, ele era incisivo e ele não estava muito preocupado se ele ia morrer, não. O Zwingli, ele foi bem diferente do Lutero no começo, quando ele começa a se despertar para a fé reformada. Ele foi bem mais tímido do que o Lutero, mas ele era um homem da guerra, ele era um soldado. Tá? A Suíça, naquela época, ela era uma terra de guerreiros. Tá? Pra você ter uma ideia, os papas da época contratavam mercenários suíços para fazer sua guarda pessoal. E isso é assim até hoje. Como é que chama a guarda do Papa? É guarda suíça. Por quê? Porque o soldado é suíço. Tá bom? Até hoje é assim. Tá? Uma curiosidade aí para vocês. O Zwingli acaba durante uma guerra entre cantões, né, os cantões, os estados católicos da Suíça,
partem em guerra contra o estado de Zurique, e Zurique acaba sendo derrotado numa batalha, e o Zwingli ele é assassinado de forma bastante cruel. Tá? Você tem uma ideia, mataram ele, esfaquearam ele até a morte, deixaram ele sangrar até a morte. Depois que ele morreu, queimaram o corpo dele, pegaram as cinzas dele e deram para os porcos comer, para que os porcos comessem, e aí eu vou fazer com que você use a sua imaginação. Depois que você come alguma coisa, esse negócio precisa sair. Tá? E aí eles saíram dos porcos pela via natural. E aí as cinzas do Zwingli ficou misturada aos excrementos dos porcos. Foi um grande insulto que os católicos fizeram ao Zwingli. Depois da morte do Zwingli, o ministério lá em Zurique, ele continua vigoroso, como era com o Zwingli, mas pelo genro dele. Tá? O genro dele vai dar continuidade ao seu ministério lá em Zurique. Mas mais ou menos por volta desse período, um outro personagem começa a se destacar numa cidade suíça, só que mais ao sul da Suíça, perto da França. É a Suíça de fala francesa. Tá? Na cidade de Genebra chega um teólogo francês chamado João Calvino. João Calvino não era suíço, tá? Ele era francês. E aí ele começa o movimento ali da segunda reforma ali na Suíça. Nós temos mais 10 minutos de aula, tá? Na reforma ali em Genebra, ele começa o movimento reformado ali em Genebra, e aí ele vai se tornar o reformador mais importante da Suíça, e talvez o reformador mais importante da época dele, do que vem depois até. Tá? A vida do Calvino não foi fácil em Genebra, ele era um estrangeiro, é o período da formação dos Estados modernos, que eu comentei com vocês agora há pouco, tá? E durante a formação dos Estados modernos, começa a surgir na cabeça das pessoas uma ideia que antes não havia, que é a ideia de patriotismo, ou de nacionalismo. Isso não é tão ruim. Não é ruim você ser nacionalista, é ruim quando você é ao extremo, né? Mas tudo ao extremo é ruim. Então, começa a surgir essa ideia, porque antes não havia. Antigamente, lá no comecinho da Idade Média, ninguém sabia onde estava no mundo. Você sabia que você era só cristão. A única coisa que você sabia que um cidadão, né, que um indivíduo, cidadão não existia, né, essa ideia. Um indivíduo europeu, ali no ano 1000, a única coisa que ele sabe é que ele é cristão, isso ele já nascia e ele já era cristão, ele fazia parte da chamada cristandade, e o duque dele era o fulano, ou o conde dele era o Beltrano, tá? Ele não sabia onde ele estava no mundo, ele não sabia que ele estava na França, às vezes ele não sabia se ele estava, ele não sabia, ele não tinha essa ideia. Mas a partir da formação dos Estados Nacionais, que surgiram com Portugal e depois Espanha, e essa ideia vai se espalhando por restante da Europa, Inglaterra, França, enfim. A Alemanha é só no século XIX, tá? Bem tardio, essa ideia vai chegar na Alemanha e na Itália. Mas, enfim, não estamos falando disso. Tá? Começa a surgir essa ideia ali na Suíça de nacionalismo, e o Calvino ele sempre foi visto como um forasteiro, tá bom? Como alguém de fora. Então, assim, por mais que alguns livros de história queiram mostrar que Calvino era um verdadeiro papa genebrino, francês, mandando e desmandando ali, não era bem assim. Quem mandava na cidade era o Conselho de Genebra, e a vida de Calvino e o Conselho de Genebra não era fácil. Calvino chegou a ser expulso de Genebra, tá bom? E aí depois mandaram ele voltar. Mesmo assim, ele tinha inimigos dele em Genebra, era difícil, às vezes o Conselho de Genebra era eleito pessoas que eram favoráveis ao Calvino, a vida dele ficava um pouco mais estável. Quando acontecia nova eleição e inimigos do Calvino eram eleitos para o Conselho de Genebra, a vida do Calvino ficava bastante difícil, tá? Então a vida não era muito fácil ali, mas Calvino, apesar das dificuldades que ele teve, ele fez um grande trabalho. Ele fez uma faculdade ali de teologia, ele formou uma escola de pastores que foi para o mundo inteiro, inclusive ele enviou missionários para o Brasil na época. Tá? Nós vamos ver isso daí, acho que nas próximas aulas, tá bom? Com certeza nas próximas aulas, mas eu acho que é já na próxima aula, tá? Que não é semana que vem, é na outra semana, tá?
Calvino ele enviou aqui os huguenotes para o Brasil, tá? Para uma colônia francesa que ocupou o Rio de Janeiro, e aí inclusive esses homens acabaram sendo presos, mas a gente comenta mais disso depois, tá bom? Vamos seguir aqui com a nossa aula, senão a gente não termina. Calvino escreveu vários livros também, vários tratados. O mais importante deles são as Institutas, a instituição da fé cristã, era o nome correto da Instituta. O interessante é que Calvino ele escreveu esse livro, a Instituta, né, que são 4 volumes originais no Brasil, publicado aqui também em 4 volumes por algumas editoras, ou em 2 volumes, dependendo de onde você compra, tá? Mas, de quem você compra, mas eram 4 volumes, ele foi crescendo ao longo do tempo. Calvino ele foi reescrevendo, ampliando as institutos. Inclusive, a gente brinca no seminário que ainda bem que Deus resolveu levar o Calvino, porque já é um livraço dessa grossura aqui. Se você coloca os 4 volumes juntos, dá desse tamanho aqui, nós somos obrigados a ler no seminário. Imagina se o Calvino não tivesse vivido mais uns 30, 40 anos, nós estávamos perdidos. Então, ia ser um negócio impossível de ler, tá? Calvino, então, ele teve essa grande importância, e um dos discípulos dele foi um escocês que fugiu tinha fugido da Escócia, foi parar em Genebra. Muita gente fugia de diversas partes da Europa para ir para Genebra, que tinha, neste momento, a melhor aceitação para os protestantes, e era um período de grande perseguição ao movimento protestante, movimento reformado, e o John Knox, ele aprende ali com Calvino, depois ele retorna para a Escócia e faz isso, e dá origem ao presbiterianismo, ali, a Igreja Reformada da Escócia. Tá? Seguindo aqui, senão a gente não conclui. John Knox, o pai do presbiterianismo. Tá? O John Knox ele leva para a Escócia o movimento reformado, lembrando que eles eram chamados de reformados, tá? Eles não eram chamados de presbiterianos. O termo presbiteriano é aplicado a eles por causa da forma de governo. Eles só vão receber esse nome presbiteriano porque os ingleses não adotavam o mesmo regime. E, na época, a Escócia fazia parte do reino com a Inglaterra, tá bom? Então, é por isso que eles vão ser chamados de presbiteriano. Não era o nome da igreja, mas era uma forma de você se referir àqueles que adotavam uma forma presbiteriana, uma forma parlamentarista de governo eclesiástico, tá bom? De governo da igreja, de administração da igreja, tá? Que era administrada pelos presbíteros, pelos anciãos da igreja, que eram eleitos e tal, tá? Como a nossa igreja hoje. Quando o movimento presbiteriano migrou para os Estados Unidos, migrou para a Inglaterra, e de lá ele migrou para os Estados Unidos com os puritanos, tá bom? Os presbiterianos eles vão influenciar muito os puritanos na Inglaterra, e os puritanos eles vão entrar em vários choques com os reis ingleses, em grande parte porque eles queriam uma administração eclesiástica parlamentarista, ou seja, presbiteriana. E os reis ingleses, a rainha Elizabeth e os seus sucessores, eles não queriam admitir, em hipótese alguma, uma administração da igreja presbiteriana, né? Uma administração presbiteriana para a igreja. Eles queriam manter a igreja sob o domínio do rei, né? Da monarquia, da coroa. E isso gerou vários choques entre os presbiterianos entre os puritanos e os reis ingleses. Os presbiterianos, na maioria das vezes, foram presos por causa disso, até que os reis decidiram dar dar uma serventia melhor para os puritanos. O que eles fizeram? Mandaram os puritanos para os Estados Unidos, tá? Para as 13 colônias, principalmente para as colônias ao norte das 13 colônias, tá? As 6,5 colônias do norte dos Estados Unidos. Isso aí é um pouco, você tem que estudar um pouco a história dos Estados Unidos para compreender um pouco, tá? Mas aí está um resuminho aí. A igreja presbiteriana recebeu esse nome, pois era governada pelos presbíteros, diferentemente de como ocorria na igreja católica, governada pelo Papa, e a igreja anglicana, que era governada pelo rei da Inglaterra, que adotava um modelo, ambas, né, tanto a igreja inglesa, anglicana,
quanto a Igreja Católica Apostólica Romana eram administradas pelo Papa ou pelo rei da Inglaterra, né? Era uma administração episcopal, ou seja, o líder manda em tudo, tá? Ele não divide a liderança da igreja. As suas decisões são adotadas por toda a igreja, ele que manda, tá? Legal até aí? Pessoal, considerações finais, tá? Para a gente correr aqui. A igreja surgiu oficialmente no dia de Pentecostes, a igreja cristã surgiu oficialmente no dia de Pentecostes. Estou fazendo um resumão aí das nossas duas aulas. A igreja primitiva não tinha nome, a gente chama ela agora de igreja primitiva, não porque ela era primitiva, não pensa na ideia de homem de caverna, primitiva porque a palavra primitiva significa primeira, tá? Dividimos a igreja em igreja invisível, formada por todos os eleitos em todas as eras e nações, e a igreja visível, a igreja atual, tá? É aquela que nós podemos ver. Nem todo mundo que pertence à igreja visível é realmente cristão de fato, mas todos os cristãos de fato, eleitos pelo Senhor em todas as eras, em todas as nações, enfim, em todos os períodos da história, estando no céu, estando na terra agora, estando com Cristo, né, guardados com Cristo, porque já morreram aqui na terra, estando guardados com Cristo, aguardando arrebatamento, e aqueles que estão vivos hoje aqui, nós compomos a igreja invisível de Deus. Paulo avisou que lobos devoradores se achegariam à igreja, e assim aconteceu, tá? Das muitas transformações ocorridas na igreja,